Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, buscar a presença dEle e desfrutar desse amor incomensurável, desfrutar dessa graça maravilhosa, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Toda experiência com Deus ela é interna. Toda experiência com o Espírito Santo ela acontece dentro de nós. Desde o dia que Jesus morreu naquela cruz e o véu do templo se rasgou, desde aquele dia, as experiências com Deus elas não são mais externas, não tem a ver mais com montanhas, com céu fumegante, com situações, com vento. Até que essas coisas possam acontecer, mas não é isso que traduz a experiência de Deus em nós. Essa experiência ela é sempre interna, sempre no nosso coração. Desde que Jesus morreu naquela cruz, Ele possibilitou que o Espírito Santo viesse habitar dentro de nós. E uma grande falha, um caminho errado que as pessoas fazem ainda hoje é querer buscar externamente em movimentos, em práticas religiosas, em agrupamentos, querer buscar transformações que só acontecem dentro de nós. A diferença básica é porque aquilo que acontece fora de nós pode ser maquiado, pode ser fingido, pode ser um teatro. Mas aquilo que acontece dentro de nós sempre é verdadeiro. Por isso nós buscamos ensinar, primeiro aprender e depois ensinar a ter uma comunhão com Deus, a um encontro, um desenvolvimento de um relacionamento íntimo, pessoal, interno com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo. Nós somos casa. Ele habita em nós, sempre. Sempre. E à medida que nós damos a liberdade para Ele, Ele vai se desenvolvendo dentro de nós. À medida que nós damos liberdade, à medida que nós cremos, à medida que nós buscamos, o Espírito Santo ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai ocupando os espaços dentro de nós. E é maravilhoso quando isso acontece. É maravilhoso quanto mais nós deixamos isso acontecer. Então vamos dar liberdade para Ele nesta noite. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, Espírito, tens liberdade de agir aqui dentro de nós. Nós te damos a liberdade, nós nos rendemos ao Senhor, nos entregamos a Ti, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vontade, para que o Senhor transforme. Nós queremos ser transformados por Ti, Deus. Nós queremos ser segundo a Tua imagem, nós queremos fazer a Tua vontade. Tens liberdade, Senhor, de realizar em nosso interior as transformações, as modificações necessárias para que sejamos conforme a Tua vontade. Porque nós Te adoramos. Porque nós Te amamos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio sim no que diz sobre mim. O que Ele diz sobre você, você sabe? A gente fala, eu creio no que Ele diz sobre mim, geralmente a gente pensa em algum versículo na Bíblia de Deus falando alguma coisa do tipo assim: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor que te salva. Que é uma verdade. Mas quando você pensar, eu creio sim no que diz sobre mim, pense em você tendo uma comunhão com Ele, você escutando dentro do seu coração Ele falando para você, porque Ele vai falar na sua necessidade.
Que aí se você estiver triste, você buscar comunhão com Ele, Ele vai dizer assim, eu sou a tua alegria. Se você estiver enfermo, você entrar em comunhão com Ele, Ele vai dizer dentro do seu coração, eu sou o Senhor que te sara. Se você estiver passando por um aperreio, por uma dificuldade, Ele vai dizer dentro de você assim, eu sou o teu Pai, que saro todos, que supro todas as tuas necessidades. Não importa qual seja a dificuldade que você está passando, mas não pense na palavra dele simplesmente como algo externo. Ele quer falar com você dentro de você. Ele quer mostrar para você que Ele cuida de você. Muito mais do que uma mãe cuida de um filho. Tem um versículo na Bíblia que ele diz assim, poderia uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Ainda que essa venha a se esquecer, porque é possível. Jamais eu me esquecerei de você. Uma diferença muito grande entre o nosso Pai, o Deus, e aqueles outros que se dizem ser deuses. É porque os outros, eles são cheios de regras, de leis, de ensinamentos, de coisas inúteis. Enquanto Deus, Ele é amor, amor infinito. Deus, Ele é presença. E aqueles que desfrutam da presença dEle sabem o quão importante é, quão necessário, quão vital é estar debaixo dos braços dEle. E quão seguro é estar na presença dEle. Sim, Deus, nós queremos a segurança do Teu afago, a segurança da Tua presença. Não existe lugar melhor do que nas Tuas mãos. Não existe lugar melhor fora do mundo do que em Tuas mãos. Não existe outro lugar na existência, na terra ou fora da terra, em que a gente possa sentir uma segurança tão grande quanto no Teu colo. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Sim, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Deus querido. Eu posso sentir o Teu amor por mim, incomensurável, infinito, inefável. Não tem como descrever, Deus, a sensação de segurança que nós sentimos na Tua presença, a sensação de descanso que nós temos na Tua presença. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de perdão, Tu és um Deus misericordioso. Ai, eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te adoro. Nós te amamos. Te agradecemos por Tua presença dentro de nós, pela manifestação da Tua presença em nossos corações, trazendo alívio. Nós precisamos disso, Deus. Dependemos da Tua presença. Sim, dependemos do Teu amor. Dependemos
da Tua Palavra. Abrimos nosso coração nesta hora, para que a Tua Palavra venha nos transformar. Permitimos que o Senhor vá até o mais profundo do nosso íntimo, o mais profundo do nosso ser, transformando, restaurando, consertando aquilo que foi construído errado em nossos corações, na nossa vontade. Nós te adoramos. Aleluia. Oiram, surram, chore, canta lá, baraba, chore, canta lá, chore. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Mais uma vez, boa noite. Boa noite para quem está aqui presente, boa noite para quem está nos acompanhando pela internet. Boa noite também para quem vai escutar essa palavra, assistir esse vídeo posteriormente. O desejo do nosso coração, unicamente, é que você desenvolva uma intimidade com Deus, de forma que Ele possa guiar todos os seus passos para uma vida plena, para uma vida de descanso, para uma vida onde Ele seja o seu Senhor, onde Ele seja o seu Pai, para uma vida onde aquilo que nós somos no Espírito, a verdade de quem nós somos de fato, ela possa se desenvolver cada vez mais dentro de você. Amém? Esse é o amém de começo, não é o amém de fim, não. Que assim seja. É a tradução do amém. Hoje nós vamos falar sobre transformação interior. As pessoas elas se apegam muito à religião, a uma religião, seja ela qual for, porque a religião ela oferece mecanismos externos, ritualísticos, que dizem a você que esses rituais, essas coisas que a gente faz, ela pode aliviar o seu peso, o peso da sua consciência, ela pode expurgar o seu pecado, aliviar a sua alma, te trazer um refrigério. O problema é que com o passar do tempo, essas práticas elas se tornam vazias. Algumas pessoas elas ficam tão dependentes dessas práticas, igual um vício, igual uma droga, que você fica vivendo aquilo. O vício pelo vício. O que é o vício pelo vício? É quando ele não gera mais prazeres, era só desgraça, mas você está tão preso àquilo que você não consegue se libertar. Tem pessoas que elas são tão presas a uma prática religiosa, a uma religiosidade, que elas estão indo numa condição cada vez mais desesperada dentro de si, no entanto elas ficam cada vez mais dependentes dessas práticas, achando que um dia elas poderiam resolver o seu problema, mudar a sua situação. Só que nós aprendemos e nós estamos vivendo uma condição hoje em que a verdade de Deus ela tem sido manifesta, ela precisa ser manifesta dentro do nosso coração, na intimidade, no íntimo, no consciente e ainda mais no subconsciente, de uma profundidade tal que encontre o seu verdadeiro ser. É nesse lugar onde Deus quer trabalhar. É nesse lugar onde Deus quer transformar você.
É nesse lugar onde Deus quer mudar a sua vida. Sem superficialidade. Com profundidade. E nesse lugar é um lugar de verdade. É um lugar onde nós encontramos vida. É um lugar onde nós encontramos a presença de Deus em nós. E é sobre essa condição que eu quero falar para você, de como Deus ele pode transformar a sua vida, de onde Ele quer transformar a sua vida, nesse lugar. De como precisa que a sua vida seja transformada nesse lugar. Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Boa noite. No Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Te louvo, Jesus, pelo tablet. Para eliminar meus papeizinhos de anotação. Amém? Escutei um amém, igreja? Eu falando de religiosidade, mas não precisa repetir as coisas, né? De vez em quando eu acho engraçado assim, essas repetições. João 7. Versículo 37. Jesus estava no templo de Jerusalém, onde se reuniam os judeus, e ele falou assim, no último dia, João 7, Evangelho de João 7, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão ouviam essa palavra e diziam, verdadeiramente esse é o profeta. E outros diziam, esse é o Cristo? E diziam mais outros, vem por acaso o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E assim, dentre o povo, havia dissensão por causa dele. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Jesus se levanta no meio daquela grande festa religiosa e fala assim, se alguém tem sede, venha que eu tenho água para vocês. Porque se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a um se levantava e dizia assim, aquele é profeta. Você viu como ele falou com força? E o outro falava assim, não pode vir profeta da Galileia, está nas Escrituras, vamos destrinchar lá. E havia dissensão entre eles, sabe por quê? Por causa da religiosidade. Religiosidade sempre gera discussão. Só que ele não estava falando de religiosidade, estava falando assim, olha, eu vou derramar o Espírito dentro de vocês, e aqueles que têm sede beberão, se fartarão, porque o rio vai estar dentro de você. E aí, aqui no texto fala assim, que o Espírito não havia sido derramado ainda. Sabe qual é a boa notícia para hoje? O Espírito já foi derramado.
O Espírito já está em nós. Em todos nós? Não. Naqueles que creem. Você crê? Se você crê, o Espírito está em você. E do seu interior podem fluir rios de águas vivas. Rios que limpam. Rios que transformam. Rios que vão transformar você segundo a imagem de Deus. Rios que vão fazer com que aquilo que é espiritual, aquilo que é a vida de Deus, ela possa se manifestar de dentro de nós. Mas por que isso é necessário? Se eu perguntar assim, quem é você? Você olha para dentro de você, faz um apanhado, a primeira coisa que você lembra é o seu nome e quem você é. Eu sou o Roberto. E aí quando eu falo eu sou Roberto, eu sei que eu sou Roberto. Não os outros Robertos, eu sou esse Roberto aqui. Igual a mim só existe eu. Porque não existe duas pessoas no mundo iguais. Nem gêmeos. Porque se você coloca dois gêmeos idênticos, univitelinos, um do lado do outro, a primeira coisa é, um vai estar à direita e outro vai estar à esquerda. A percepção de mundo de cada um deles vai ser diferente. Um vai ver o mundo pelo lado direito, o outro vai ver pelo lado esquerdo. E isso já muda muita coisa. Já muda, porque eles são diferentes, vão ser criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, só que tudo vai ser diferente, porque se a mãe for amamentar, se a mãe for dar banho, ela vai dar banho em um, depois vai dar banho em outro. Nunca vai ser a mesma coisa, se um vai ser primeiro, o outro vai ser segundo. E se depois o outro for segundo ou for primeiro, isso já muda muita coisa, então não tem como ser igual. Internamente não tem como duas pessoas serem iguais, ainda que elas fossem clonadas. E esse você, quem é? Ele é formado pelo quê? É formado por todas as suas experiências de vida. Por tudo que você é, desde o dia que você nasceu, todas as coisas que foram construídas. E tem estudos que falam que situações que aconteceram no ventre, quando a estrutura neural já está formada, brigas de casais durante a gravidez, tem reflexo na criação, na criança. A psicologia fala isso. Mulheres que sofrem, mulheres que usam drogas, mulheres que têm uma vida terrível, isso passa, esse sentimento, aquilo que ela é, passa para a criança, porque ela já começa a ser construída dali. A sua formação, quem ela é de fato. Eu lembro que as minhas filhas, as duas, quando minha esposa estava grávida, que eu chegava de casa e eu começava a conversar com a barriga, elas se mexiam, elas já reconheciam a minha voz. Quem é pai sabe o prazer que é fazer isso para o pai. Para a mãe é terrível, porque a barriga fica pinotando, mexendo. Parecia um alien mexendo para lá e para cá. Elas já entendiam, já tinham um reflexo, era uma construção. Só que nessa construção de vida, nós temos muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas traumáticas. Tem muitas tristezas. Algumas delas nós lembramos, outras nós não lembramos. Porque estão numa condição chamada subconsciente, que ainda é alma. Que são aquelas coisas que estão na nossa cabeça que faz a gente fazer as escolhas. Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu escolhi casar com essa pessoa e não com aquela outra? Por que eu escolhi essa roupa? Por que eu escolhi usar esse corte de cabelo? Por que eu escolhi aquele sapato? Todas as escolhas da vida, elas estão dentro do nosso coração. Tudo. Provérbios 4, 23, está escrito o quê? Sobre todas as coisas. Esse é fácil de decorar. E é um versículo que você tem que ter ele na sua mente. Provérbios 4, 23. De todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que é guardar o coração? E o que é o coração? O coração na Bíblia fala de vontade. Sua vontade mais íntima. Os seus desejos. Todos eles. Os bons, os ruins. Tudo que está dentro do seu coração. Todas as motivações. As coisas mais profundas da sua vida, a sua construção, o seu ser de verdade, quem você é de fato. Todas essas construções estão lá no seu coração.
E a palavra fala assim, de tudo que se deve guardar na vida, guarda o teu coração, protege ele, porque dele procede todas as saídas da vida. Tudo que diz respeito à sua vida, das crianças mais novas aos mais velhos, tudo vem do seu coração, de dentro de você, de quem você é. E uma das coisas que acontece com a gente, quando a gente começa a buscar as experiências com Deus, é o entendimento de quem nós somos de fato, de como é o nosso coração. E como é o coração, eu vou ler para vocês um versículo para mim que reflete aquilo que é o coração. Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9. Quando eu comecei a buscar as experiências com o Espírito Santo dentro de mim, a conversar com Ele, Ele começou a mostrar o meu coração para mim. E foi isso aqui que eu vi a meu respeito. Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações, ou esquadrinho o coração, o seu coração, o meu coração. Esquadrinhar quer dizer medir. Esquadrinhar, botar no esquadro. Ver todos os ângulos, todos os cantos e recantos. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração. Quando o homem descobriu que o coração era enganoso? Lá no Éden. Quando ele descobriu que ele podia fazer escolhas, e ele fez a escolha errada. Ele foi enganado pelo próprio coração, ele foi enganado pela própria vontade, ele foi enganado pela própria vaidade. Foi enganado pela serpente? Não, ela só sugestionou. Não foi ela que errou, não foi ela que pecou, não era ela que era a detentora do desejo, do conhecimento. Não era ela que tinha sido feita segundo a imagem de Deus, tinha sido ele. E ele fez a escolha. Uma das coisas mais difíceis hoje, nesse mundo moderno, é a gente entender que nós somos senhores das nossas escolhas. A gente sempre quer jogar a escolha para alguma coisa. Alguns jogam a escolha para o karma, outros jogam as escolhas para a reencarnação, outros jogam as escolhas para o acaso, outros jogam as escolhas para, foi Deus que fez assim, é assim, acabou-se. Outros jogam as escolhas para os outros, acho que essa é a mais comum, né? A culpa foi da minha mãe, a culpa foi de não sei o que, a culpa foi disso, aquilo outro, mas a escolha é sempre sua. E é íntima. As coisas que você fez na sua vida, as coisas que você tem feito, são suas escolhas. E você pagará o preço por elas? Pagaria. Se não houvesse a graça. Aleluia. Pagaríamos. Eu, Senhor, esquadrinho os coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. A minha ação foi, eu entreguei a minha vontade, eu entreguei o meu coração para Jesus. A partir desse dia eu sou dele. A partir desse dia eu fui transformado por ele. Fui transformado? Sim, o meu espírito foi transformado. O meu espírito foi recriado. Mas a minha mente, a minha alma, a minha vontade, ela ainda precisa ser transformada. Ainda precisa passar por um processo de transformação. Mas como fazer isso? E aí é que está a questão. Nós precisamos aprender a mudar o nosso interior. Mas a primeira coisa é, você quer mudar o seu interior? Você quer mudar quem você é? Você quer mudar a sua vontade? Você quer mudar o seu ser? Porque uma vez que
nós somos renascidos através do Espírito Santo, de fato o Espírito Santo habita em nós. Mas a mente de Cristo, a forma como ele pensa, precisa ser construída em nós. 2 Coríntios 9, Paulo escreve sobre isso. Desculpe, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí nós lemos esse versículo falando assim: Deus preparou grandes coisas para mim. Se você o ama, de fato ele preparou. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Quem sabe as coisas a meu respeito mais do que eu mesmo? Ninguém. Ninguém conhece você melhor do que você. Concorda? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem conhece melhor Deus, senão o próprio Espírito de Deus? O Espírito Santo, ele escuta e sonda todas as coisas mais íntimas de Deus. Respeito. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, não mais. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus para que, através desse Espírito, ele pudesse nos mostrar tudo aquilo que ele tem para nós. Você recebeu o Espírito de Deus para que, através desse Espírito, aquilo que é de Deus fosse revelado a você. Onde? No seu interior. Dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você para revelar a você tudo aquilo que Deus tem para você. Assim, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Estamos falando de um Espírito dentro de nós, sendo construído. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu começo a falar com você, eu começo a falar daquilo que é espiritual, de um Espírito Santo dentro de nós, recriando o Espírito em nós e nos ensinando segundo aquilo que é espiritual, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Se eu procuro ter uma mente espiritual, eu vou compreender isso. Mas se eu tentar colocar isso na mente natural, eu vou dizer o quê? É loucura. Não tem lógica. Não tem cabimento, não tem como entrar, não tem como entender isso. Claro que não vai ter e nunca vai ter. Pessoas naturais nunca vão entender aquilo que é espiritual. Então como é que eu posso entender as coisas espirituais? Sendo espiritual. Aceitando o Espírito Santo para que possa então... É um caminho, é um processo, é uma construção. É um fundamento que você vai colocando coisas ali em cima, vai construindo. É um princípio espiritual de que o Espírito Santo está dentro de você, você começa daí, e daí você vai construindo uma vida espiritual, vai sendo transformado. Se você não tem esse princípio, esse fundamento, se você não entende isso, se você não aceita isso, se você não quer, então você é um homem natural e nunca vai conseguir compreender nada que é espiritual. Mas o homem que é espiritual discerne bem todas as coisas. Engraçado que quando a gente é espiritual, a gente consegue discernir o que é natural e o que é espiritual. Mas quando a gente é natural, a gente só consegue entender no natural. Então, quando se é espiritual, você consegue discernir bem mais coisas. Você consegue ver a vida de um outro ângulo. Você consegue ver a vida de um ângulo espiritual. Você consegue ver as coisas de maneira diferente. Você consegue enxergar tudo de maneira diferente. Inclusive a morte. Porque você descobre que a morte não é o fim.
Você consegue enxergar aquilo que vem depois da morte. A vida eterna em Deus, que já nos é dada. E o que é isso? Ora, o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Quem conheceu a mente do Pai? Quem conheceu a mente de Jesus? Quem conheceu a mente do Espírito Santo? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos? Amém. Através de quê? Do Espírito Santo em nós. Mas a mente de Cristo em nós, ela vai sempre entrar em confronto com a nossa mente. Porque a mente dele é espiritual, mas a nossa é natural. A mente de Cristo está em nós. E ele quer, o tempo todo, nos ensinar coisas que são espirituais. Ele quer nos trazer uma edificação, ele quer nos trazer uma transformação, ele quer construir algo em nós, ele quer construir uma vida espiritual em nós. E aí eu volto para o começo, daquilo que eu falei no começo da palavra. A vida espiritual, ela não bate muito com a vida religiosa. Porque a vida religiosa, uma vez que você aprende a rotina das coisas, eu com 18 anos, cheguei um dia para Deus e falei assim, Deus, isso é tudo? Porque na igreja de pregar no púlpito, a passar pano no chão e a lavar banheiro, eu já fiz tudo. Tocar, cantar, pregar, expulsar demônio, tudo o que tinha para fazer dentro da igreja, com 18 anos eu já tinha feito. Evangelizar, sair na rua, para todos os rituais, vigílias e muitas coisas, tudo que tinha sido feito, e aí de repente eu me peguei e falei assim, olha, eu já estou craque nisso aqui. É tudo, isso é tudo, porque se for eu estou começando a ficar vazio. E aí foi quando ele disse para mim, não, isso é só a capa das coisas. Porque se você faz esses rituais, mas você não tem um sentido dentro de você, se você não tem algo que é espiritual, você está sendo um religioso. E você vai ficar só debatendo, batendo boca, teologia, discutindo o tempo todo os processos das coisas, mas nunca vai ter uma transformação íntima. E era isso que estava acontecendo comigo naquela época. E aí eu encontrei o Espírito Santo dentro de mim, e aí eu abandonei as práticas religiosas, deixei de lado e comecei a buscar a comunhão com Ele. Eu lembro quando as primeiras coisas que eu fiz, eu tinha o hábito de só orar ajoelhado ou com o rosto no chão, prostrado ali. Fora isso, para mim era irreverência. E outra coisa, orar sem camisa? Não podia. Chegar diante de Deus sem camisa. E aí no dia que eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo dentro de mim, eu senti que ele queria uma intimidade comigo, eu estava no meu quarto, e eu estava sem camisa, e eu cheguei ali, sentei no meio do quarto, sentei, botei os braços no joelho, e disse, Deus, o negócio é o seguinte, não comecei mais com, ó Senhor meu Pai, Criador dos céus e da terra, da tua magnificência aí, blá, 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 blá. Sabe essa coisa que a gente cria? De tentar maquiar as situações. E esse tem sido o problema hoje das pessoas que buscam na religião uma transformação interior. E ficam, sabe como? Sufocadas. Sufocadas. Mas esse sufocado é algo que é muito comum. Não é de hoje. Eu vou ler um exemplo para você nesse livro. Esse livro é O Peregrino, de João Bunyan, escrito em 1600 e alguma coisa. Esse livro, muitas pessoas conhecem ele, ele é o segundo livro mais lido no mundo, historicamente falando. Só perde para a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E aí conta a história de um homem. É tipo um romance, uma ficção. E conta a história de um homem que começa assim. Um homem se viu de frente para sua casa, ou de frente para a estrada, de costas para sua casa. Tinha um livro debaixo do braço e um grande fardo nas costas. E ele perguntava, como eu me livrarei desse fardo? E ele abandona a sua casa, sua esposa, e sai então caminhando atrás de como se livrar do peso que ele carregava nas costas. E aí ele vai passando por vários personagens
Tem um filme também, mas eu aconselho você a comprar o livro. Você pode estar achando estranho isso aqui, é porque isso aqui é uma herança minha, do meu bisavô, é a segunda edição em português, original, que eu guardo ele com muito carinho, até porque tem a assinatura do meu bisavô aqui. E eu quero ler para você uma passagem que o John Bunyan descreveu nesse livro, para você entender como essas transformações elas podem ser feitas. No capítulo que diz respeito, o peregrino chega à porta estreita, no capítulo 2 do livro, tem uma parte que ele entra numa casa e tem vários quartos. Eu vou ler para você só quando ele chega no 2º quarto. E então o intérprete tomou o peregrino pela mão e guiou por uma vasta sala que estava cheia de poeira, pois nunca fora varrida. O intérprete chamou um servo para varrê-la. Quando o servo começou a varrer, a poeira começou a voar em torno do cristão e ele estava quase sufocado. Então disse o intérprete ao moço que estava perto: traga água aqui e espalhe na sala. Quando ele assim fez, varreu-se e limpou facilmente a sala. Então o cristão perguntou: o que significa isso? O intérprete disse: esta sala é o coração de um homem que nunca foi purificado pela dulcíssima linguajado, pela dulcíssima graça do Evangelho. A poeira é o seu pecado original e maldades internas que contaminam o homem totalmente. Aquele que começou a varrer no princípio é a lei, porém o que trouxe água e borrifou a sala é o Evangelho da graça. Quando o primeiro começou a varrer, o Senhor estava quase sufocado. Isso era para mostrar que a lei, ou a religiosidade, em vez de limpar o coração, aumenta o pecado na alma. Outra vez o Senhor viu o moço que borrifou água, e isso é para mostrar que, quando o Evangelho entra com o seu dulcíssimo e grandioso poder no coração humano, o pecado é expulso e vencido, e a alma purificada pela fé e, consequentemente, preparada para o Rei da Glória nela habitar. O seu coração é uma sala, é um quarto, o meu coração. O Espírito Santo ele quer fazer essa transformação dentro de nós. A lei, as regras, a religiosidade, elas não limpam o coração, elas sufocam. Por quê? Porque quanto mais você pesquisa na lei, mais você enxerga o quê? Condenação. De não matarás, não roubarás, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas como eu vou lutar contra essa lei se no meu coração eu tenho essa vontade? Como eu vou lutar contra a lei de não matarás quando alguém faz alguma coisa que me dá raiva? O desejo do meu coração é esganar um. Como eu vou lutar contra o não adulterarás se o mundo está rodeado de mulheres bonitas e cada vez que eu olho para uma o desejo aumenta no meu coração? A vontade está aqui dentro. E quanto mais eu vou para a lei, mais a lei condena, mais a vontade aumenta. É assim que funciona na religião. Por isso que as pessoas elas tentam, por isso que muitas vezes você vê pessoas que estão ali presas pela religião, com as proibições, e elas vão, e uma hora, pá, mas aquela pessoa era uma pessoa tão de Deus. Aquele pastor que fez... Ultimamente nós temos visto tanta história de pastores que têm feito coisas terríveis, de padres que têm feito coisas terríveis, de religiosos que têm feito coisas terríveis. Por quê? Porque a pressão da religião no coração deles, chega uma hora que não aguenta, eles vão, uma hora eles estouram, eles cedem à vontade. Por quê? Porque o problema não está na lei. A lei está certa, o problema está na vontade, o problema está no coração. Ah, então tem que ser liberado para fazer? A lei então libera para fazer? Não.
A lei vai sempre punir. O problema não está na lei, o problema está na sua vontade. Por que você sente vontade de fazer isso? E aí é que está a questão. Como mudar a vontade? Como mudar quem eu sou? Como mudar o meu interior? E eu nunca vi, em tudo que eu já estudei, em tudo que eu já li, nenhuma doutrina que fosse capaz de mudar a vontade de um indivíduo. Você pode se concentrar, você pode meditar, você pode ir para o Tibete e ficar lá como um monge, jejuando e fazendo várias coisas para controlar a sua vontade. Você pode controlar, mas ela sempre vai estar lá. Quando você permite que o Espírito Santo entre dentro de você, ele faz uma coisa que só ele pode fazer. Ele muda a sua vontade. Aleluia. Ele muda a sua vontade. Ele muda quem você é. Ele transforma você. Por quê? Porque o Espírito Santo ele consegue ir numa parte tão íntima de você, tão profunda. Ele consegue ir no seu subconsciente. E ele é essa água que vai sendo borrifada. Porque Jesus falou assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não tem a ver com uma lei, não tem a ver com uma religião. Tem a ver com algo no seu íntimo, mudando quem você é, mudando o seu interior, transformando a sua vontade, transformando o seu coração. Guardando o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí você pergunta para mim assim, mas como fazer isso? Porque a vontade está dentro de mim. O próprio Paulo fala assim, na minha carne guerreia contra o meu espírito, porque o espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito, e é uma guerra do querer fazer e do não poder fazer. Miserável homem que sou. Porque é uma luta constante dentro do coração. Mas Deus, ele não seria um Deus tão bom se ele não desse para a gente uma condição de fazer com que nós fôssemos transformados internamente. E aí ele deu uma ferramenta para nós que vai no nosso íntimo. Ele deu para nós uma ferramenta que faz com que nós mudemos o nosso interior. Vamos agora para 1 Coríntios 14. Deus ele quer ir numa profundidade no seu coração que nem mesmo você conhece. Deus ele quer ir numa profundidade no seu coração onde traumas que existam dentro de você sejam modificados. Deus ele quer ir numa profundidade no seu coração onde a sua mente não trabalhe. Onde a sua mente não possa atrapalhar as transformações que ele quer fazer para você. Para isso, ele nos deu uma ferramenta que vai tão íntimo no nosso coração, tão íntimo, e transforma a gente no lugar mais profundo do que o subconsciente. Ele transforma no espírito. Ele vai fazer com que aquilo que é do espírito vá sendo vá fluindo para o nosso subconsciente, para o nosso consciente, mudando a nossa vontade. E o que faz isso? Sabe o quê? 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que quer dizer edifica-se a si mesmo? Quer dizer que à medida que você ora em línguas, a prática da oração em línguas, chora, canta, laba, laba, sora, raba, 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 chora e canta. A prática da oração em línguas, ela vai na parte mais íntima do seu ser. E de lá ela vai trazer uma transformação. Uma das coisas que acontece quando a gente começa a orar em línguas, a gente começa a ver um rebuliço na nossa vida. Não fora, mas dentro de nós.
Alguns começam a ver situações que não enxergavam antes da própria vida. Desejos que você não sabia que tinha começam a ser manifestos. Situações que você achava que estavam controladas, de repente você descobre que não estavam tão controladas assim. De repente você vê uma plantinha no seu coração desse tamanho, você fala assim, essa aí não vai fazer nenhum problema. Mas quando você começa a orar em línguas, é como se ele cavasse em volta e você começa a ver aquelas raízes lá dentro. Você fala, nossa, daqui a pouco isso vai explodir. É como você vê uma bomba com um pavio bem pequenininho, você fala assim, esse pavio não quer dizer nada, mas dentro está cheio de explosivo. Você fala assim, é só acender um pouquinho que explode tudo. Eu estou pronto para explodir, eu estou pronto para estourar, eu estou pronto para ser natural, eu estou pronto para ser do mundo, eu estou pronto para pecar, eu estou pronto. E a gente começa a enxergar essas coisas, por quê? Porque a oração em línguas ela vai no profundo do nosso coração e começa a trazer à tona as coisas que estão ocultas. Para quê? Para que a gente seja transformado. Então aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. A oração em línguas ela tem essa função dentro de nós. Tem a função de transformar o nosso interior. Não é uma prática religiosa, não é para você ficar na igreja falando em línguas para os outros verem você falar. Não é uma prática de ritual para você ficar orando em línguas e sapateando e fazendo gestos. A oração em línguas é uma prática para você entrar no seu quarto e buscar e orar. E à medida que você vai orando, a sua mente ela fica infrutífera, porque se eu oro em línguas... Versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica sem frutos. Ou seja, a mente ela não vai trabalhar. Por isso que é uma linguagem para não ser entendida. A mente ela vai ficar morta. Você não vai raciocinar. E lembre-se que eu falei sobre coisas espirituais e coisas naturais. A oração em línguas é uma prática espiritual. E o homem natural ela não entende isso. E nunca vai entender. Por quê? Por fé. Se você crê, você começa a orar em línguas. E quando você começa a orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica sem fruto. E aí Paulo dá a dica: que farei, pois, irmãos? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. E aqui para mim remete a uma condição de ordem. Primeiro eu vou orar no espírito, depois eu vou orar no entendimento. Primeiro eu vou cantar com o espírito, depois eu vou cantar com o entendimento. Antigamente eu começava a orar e parava e começava a fazer minhas orações. Eu entendia que eu precisava orar em línguas. Vou explicar para você como eu fazia. Eu dizia assim, vou passar 1 hora orando. Aí eu parava, entrava no quarto e começava assim: meu Pai, eu te adoro e eu te louvo por estar aqui. Apresento ao Senhor o meu coração e as minhas vontades. E começava a orar. E agora eu vou passar um tempo orando em línguas para que eu seja edificado. E primeiro eu orava todas as coisas que tinha na minha mente. E depois eu começava então a orar em línguas. E aí eu descobri esse versículo aqui que ele fala assim: que farei? Pois orarei com o espírito e orarei também com a mente. E aí eu vou para o meu quarto cheio de coisas na minha mente. Que eu quero, que eu desejo, que eu preciso. E aí eu começo a orar em línguas. Eu deixo a mente quieta. Mente sossega. Fica aqui, tira a cabeça, fica aqui. Senta aí, fica aí que eu vou aqui. Aí eu começo a orar em línguas. O ere canta lá, balaba, chore, canta lá, balaba, chore, canta. A mente, ela fica o tempo todo querendo trazer informações, querendo que eu fale alguma coisa para Deus, querendo que eu peça. Ou pensando em... A mente vaga, a mente vai lá no Japão e volta, vai no espaço e vai e vê uma coisa e vê outra. E começa a aparecer um monte de necessidades. E aí começa a aparecer na cabeça um monte de coisa para fazer. E começo a fazer eu começo a resolver um monte de problemas enquanto eu estou orando em línguas. E aí eu quero sair da oração em línguas para resolver esses problemas porque eu estou lembrando daquilo agora. Sabe o que eu faço? Não. Não vou resolver nada agora. Eu continuo orando em línguas. Eu oro em línguas e depois eu pego a mente e falo assim, agora você vai trabalhar. Só que quando eu trago a mente de volta para o meu interior, a minha vontade foi transformada. E coisas que eu queria, eu não quero mais. Coisas que eu achava que eu precisava, eu descubro que eu não preciso mais. Coisas que me estressavam, não me estressavam mais. E aí quando eu abro a porta do quarto e saio, eu fui transformado no meu interior. Eu começo a pensar diferente. Coisas que me estressavam, não me estressam mais. Coisas que me perturbavam, não me perturbam mais.
E aí eu vou vivendo a vida. E aí o que eu faço? Eu volto para o meu quarto. E à medida que eu vou orando em línguas, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Que farei, pois? Orarei com o Espírito. Depois eu oro com a mente. Paulo está dizendo aqui o seguinte: orar com o Espírito é mais importante do que orar com a mente. Orar no Espírito é mais importante do que orar no entendimento. Não que você deva eliminar a oração no entendimento. Não, você tem uma mente, você precisa entender. Só que você precisa orar no entendimento à medida que o seu entendimento for transformado pela oração em línguas. E por que tem que ser em línguas estranhas, sem entender? Porque se eu entendesse aquilo que o Espírito Santo está orando através de mim, eu não ia concordar com ele. Porque ele não vai orar as coisas que eu quero no momento, ele vai orar a vontade perfeita, ele vai orar aquilo que eu preciso de fato. Ele vai orar as coisas que realmente eu preciso. Ele vai orar as coisas que estão no meu subconsciente que precisam ser transformadas. Por quê? Porque o meu interior precisa ser transformado. A prática da oração em línguas era algo muito comum na igreja primitiva. Eles entenderam que eles precisavam orar em línguas nos lugares onde eles estavam, onde eles iam. E Paulo em Coríntios ele fala assim: irmãos, na igreja, na reunião, fale 1 ou 2, no máximo 3, e que haja intérprete. Porque não é essa a função da oração em línguas. A função da oração em línguas não é todo mundo estar orando em línguas no meio da reunião, falando alto e gritando quem fora em línguas mais bonito ou quem ora mais alto. Isso não edifica ninguém. Na verdade, cada um que está orando em línguas está edificando a si mesmo. Mas o corpo não está sendo edificado. Porque o que precisa na reunião? Precisa que haja palavra, precisa que haja ensino, precisa que seja com a mente. Mentes que foram transformadas pela oração em línguas. Mas quando você sair daqui, aí você vai orar. Porque ele falou assim: eu dou graças a Deus. Versículo 18. Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Se é para orar em línguas, eu oro em línguas com força. Mas antes, prefiro falar na igreja 5 palavras de entendimento para que possa ensinar os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E aqui ele fala sobre isso. Então, nosso interior, ele precisa ser transformado. E você não vai conseguir fazer isso sozinho. Não existe nenhum psicólogo, não existe nenhum psiquiatra, não existe nenhuma medicação, não existe nenhum coach que vai conseguir mudar quem você é. Não existe nenhuma doutrina, religião, ensino que vai conseguir mudar quem você é, que vai transformar você. Só o Espírito Santo dentro de você, ele tem essa condição na medida que você permita, na medida que você deixe, na medida que você queira ser transformado pelo Espírito. Porque se você não quiser também, nada vai acontecer. Você pode continuar natural. Você pode continuar com o vício da religião, que faz rotinas consecutivamente, mas que nunca sai do lugar. É tipo um carrossel. Você roda, roda e não sai do canto. E você passa 10, 15, 20, 30 anos nisso. E você descobre que você não mudou nada. Mudanças reais, elas acontecem dentro de você. Se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar as suas circunstâncias, que você quer mudar alguma coisa dentro de você, em você, externamente, na sua vida, mude o seu coração. Agora faça. Não só dia que vai fazer. É como dieta. No dia que vai fazer, faça. É como academia. No dia que vai fazer, faça. É como caminhada. Ah, eu acho que eu preciso fazer caminhada. Isso muda alguma coisa? É como alimentação. Eu acho que eu preciso mudar a minha alimentação. Isso muda alguma coisa? Não. Mudanças acontecem a partir do momento que você dá um passo. E um passo sempre é um passo. Você já saiu do lugar. E esse passo da vida em Deus, ela acontece dentro de você. Sempre internamente. Então para de buscar as coisas externas. Para de buscar nos outros as justificativas. Ah, porque a minha história é assim, eu sou desse jeito, eu fui criado assim, eu fui criado assado, beleza. Até aqui tudo bem, você entendeu isso? Entendeu. Você compreende isso? Compreende. Consegue enxergar isso? Consigo. Então vamos transformar agora. Não use isso como justificativa para poder fazer as coisas. Ah, só sei que eu sou assim. E pronto.
Eu sou desses e acabou. Esse é o pensamento natural. Mas o Espírito Santo dentro de nós, ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar, ele quer nos fazer segundo a imagem dele. E garanto uma coisa para você, aquilo que ele quer mudar em você, aonde ele quer colocar você, é bem melhor de onde você está agora. E quando eu falo onde ele quer colocar você, não é em dinheiro e riqueza em relação ao mundo. Aquilo que ele quer transformar dentro do seu coração, a pessoa que ele quer que você seja, é uma pessoa bem melhor do que a pessoa que você é agora. Amém? Basta que você queira. Porque o Espírito Santo já está em nós para nos transformar, para nos fazer segundo ele, para nos fazer segundo a imagem dele. E a oração em línguas é a ferramenta para transformar o seu interior. O jejum é a ferramenta para mortificar a sua carne. A meditação na palavra é a ferramenta para trazer novos entendimentos para a sua mente, novos conhecimentos a respeito de Deus, mas a oração em línguas, ela vai no mais profundo do seu ser. Ela vai em algo que é além do subconsciente, ela vai no seu espírito e de lá ela traz uma transformação para que a mente de Cristo ela seja manifesta em você, para que você seja como Jesus é. Porque nós temos o mesmo Pai, nós temos a mesma herança, nós temos o mesmo Espírito que Ele. Nós precisamos ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, pensar como Ele, ter as mesmas vontades que Ele tinha. Nós só não vamos morrer como Ele, sabe por quê? Porque Ele já morreu para que nós tivéssemos vida. Amém? Ferramentas não são práticas religiosas. São práticas espirituais que vão transformar quem você é. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por tua palavra em nossos corações. E te agradecemos pelo teu amor tão grande que tem sido manifesto em nós, nos mostrando o quão nós somos perdoados, o quão nós somos revestidos e banhados pela tua misericórdia, o quanto nós somos amados por ti e também o quanto a tua graça é maravilhosa. Nós te agradecemos pelo teu amor infinito e pela vida eterna que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos porque o Senhor naquela cruz conquistou para nós a cura. O Senhor conquistou para nós a satisfação de todas as necessidades. O Senhor conquistou para nós a vida eterna. O Senhor venceu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. E nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Deus. Muito obrigado por esta palavra e muito obrigado pelo Espírito Santo em nós. Eu oro por cada pessoa que tem escutado essa mensagem, para que ela permita que o Espírito Santo entre no coração e comece a fazer as transformações necessárias para que a mente de Cristo, para que o poder da graça, da maravilhosa graça, seja manifesto, para que possa fluir dos corações vida, vida eterna, vida abundante, vida de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar aqui nessa noite, muito obrigado por você que participou conosco pela internet. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.